noite, amigos. Estamos mais uma vez reunidos na Fraternidade Francisco de Assis. E hoje recebemos a visita do nosso companheiro José Maria de Medeiros Souza, trabalhador da doutrina espírita, apresenta o programa Mediunidade e Caminho para Ser Feliz na Rede Boa Nova de Rádio, 1450 AM, aqui na cidade de São Paulo e Grande São Paulo, às terças-feiras, 11 da manhã, né, Zé Maria? E em companhia da Sueli Calda Schubert, que também já esteve aqui conosco. O tema da palestra da noite de hoje, do nosso companheiro Zé Maria, é a fé como instrumento de cura. Zé Maria, por favor. Boa noite, meus amigos, irmãos, irmãs de ideal espírita. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos envolve muita serenidade, muita paz. Certamente o tema já deve ter sido muito escutado por todos vocês, debatido talvez até, porquanto a fé é algo que dentro da doutrina espírita é essencial nós conhecermos. Porque Kardec, numa abordagem muito feliz, ele já diz assim, que fé raciocinada só é aquela que enfrenta a razão face a face em todos os momentos da humanidade. É claro que quando ele coloca fé raciocinada, nós já começamos a entender que existe fé que não usa o raciocínio, ou seja, é a fé fanatizada. Aquele tipo de pessoa que sua fé depende da capacidade de persuasão que as outras pessoas tenham e que possam levá-la a mudar de opinião, mudar de ideia, mudar até de compreensão da fé. Entretanto, como no nosso caso, a fé a que nós nos reportamos é exatamente a nossa aprendizagem dentro da doutrina espírita, nós precisamos entender um pouquinho por que a nossa fé, a fé do brasileiro de um modo geral, é uma fé que deixa um pouco a desejar. Eu digo deixa um pouco a desejar, porque se nós formos questionar as pessoas, embora elas digam que tenham fé, muitas vezes a sua prática de vida é muito diferente do credo que ele apregoa. Porque é comum a pessoa dizer que tem fé, mas às vezes você percebe que na casa espírita a pessoa diz assim, você vai à casa espírita? Ore por mim, peça para os espíritos me ajudarem. Então você já percebe que, se você perguntar por que não vai você mesmo pedir, ela vai dizer, porque eles não me ouvem, porque eles ouvem, acho que você ouve outra pessoa e não ouve a si própria que está pedindo. Então, na realidade, a pessoa não tem ainda uma fé muito convicta, uma fé muito firme. Ela tem determinadas crenças e, supostamente, essas crenças alicerçam a fé que elas dizem professar. Num estudo a respeito da psicologia do brasileiro ou da forma como o brasileiro pensa, o sociólogo Gilberto Freire, no livro Casa Grande e Senzala, ele faz uma colocação assim muito interessante. Ele fala que, de certa maneira, o jeito brasileiro de pensar, a maneira como o brasileiro tem essa sua peculiaridade natural, não é? Esse seu comportamento habitual, vem em função do nosso processo de colonização. Porque nós somos colonizados pelos primeiros habitantes que vieram aqui, né, às terras brasilienses, foram os portugueses, o colonizador. O português, né, sem qualquer noção pejorativa, mas a compreensão dele, o entendimento de fé do português como nação, é uma fé meio fatalista. Ele tem uma propensão à fatalidade. O seu próprio ritmo,
a própria música peculiar de Portugal é o fado. Então, ele tem a ideia de que tudo já está mais ou menos delimitado, que tudo já está mais ou menos construído e que não há nenhuma possibilidade de mudança. É como se fosse uma sina da pessoa. Então, esta cultura que nos foi trazida pelo colonizador impregnou durante muito tempo os que nasceram aqui no Brasil, porque também vieram, os portugueses trouxeram os africanos, né? Os negros da África para servirem de mão de obra aqui no país nascente, na colônia de Portugal. Como os africanos foram, na sua grande maioria, colonizados pelos europeus, colonizados pela França, pela Inglaterra, pela Holanda, não é? Alguns até pela Itália. Então nós observamos que o europeu, de um modo geral, incutiu no povo africano a ideia de que ele era um povo menor. Vamos imaginar assim, a ideia de que era um povo inferior, tá certo? Culturalmente, eles trouxeram para cá, para o Brasil, essa noção também do colonizador, não é, europeu nas suas terras de origem. E quando vieram para cá também trouxeram essa questão da fatalidade. E isso nos foi passado durante todo o processo de construção da alma nacional. Em decorrência disso, a nossa fé, de um modo geral, ela também tem esta conotação, digamos assim, negativa. Nós não somos aqueles que temos fé porque nós aprendemos, porque nós lemos, porque nós estudamos. A nossa fé é muito decorrente desse processo todo de colonização. Somado a isto, ainda teve a dominação da Igreja Católica nos primeiros 300 anos de colonização, e essa Igreja Católica também impôs uma condição, já de um modo geral, para o ser humano, dizendo que nós fomos detentores do paraíso e não merecemos. E por isso, por não merecermos o paraíso, nós fomos enviados para a terra, este vale de dor, de sofrimento e de lágrimas. E por causa disso, a nossa ideia ainda é uma ideia de que somos menores, de que somos pessoas pequenas, de que somos aqueles que não são vistos com bons olhos por Deus Criador, pelos anjos guardiães, né, dos céus ou coisa que o valha. Isto nos leva a cultivar intimamente a ideia de que estamos sempre prestes a cairmos em desgraça, a sofrermos alguma fatalidade na nossa vida. É mais fácil nós acordarmos pela manhã com a ideia de que, né, nós estamos com uma impressão que alguma coisa ruim vai me acontecer hoje. E aí a pessoa cultiva aquela impressão durante o dia inteiro, torce para que aconteça mesmo, só para no final do dia dizer, não falei? Eu não falei que quando eu falo que vai me acontecer uma desgraça, e por que não usa isso como se fosse para acontecer uma coisa feliz? Eu não vi ninguém dizer ao acordar, não ouvi falar de alguém que ao acordar dissesse assim, não sei, mas eu acho que hoje eu estou com a impressão que vou ganhar o avião do Magazine Luiza no programa do Faustão. Ninguém acorda pensando assim, porque o nosso pensamento culturalmente
encontra-se educado para pensar na fatalidade, na dificuldade. E é isso que nós precisamos ter a compreensão para poder entender a questão da fé, conforme proposta da doutrina espírita, que encontra-se inteiramente alicerçada no Evangelho de Jesus. Jesus diz, por exemplo, assim: eu sou o caminho da verdade, da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Deixamos de acreditar em Jesus e acreditamos nos pastores, sem qualquer conotação pejorativa, mas neles que dizem: você não vai para lugar nenhum, você é pó, e ao pó você vai voltar. E acreditamos nisso com todas as letras, e não acreditamos no Evangelho de Jesus, quando ele nos diz, com todas as palavras: eu vos trago boas novas de alegrias, para que tenhais vida e vida em abundância. Normalmente, nós achamos que aquela cara sorumbática, aquele ar de quem está em constante sofrimento, dá a impressão que agrada mais a Deus do que nós sermos essas criaturas que acreditam que Jesus nos trouxe boas novas de alegrias para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então, acreditar em Jesus ainda é uma grande dificuldade nossa. É por isso que, para nós desenvolvermos a questão da fé, nós precisamos recorrer a várias passagens do Evangelho de Jesus e observar como é que Jesus se reporta quando ele está exatamente falando para nós cultivarmos a nossa fé. Porque ele diz assim: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar. Imagine se a nossa fé não chega ao tamanho de um grão de mostarda. Então a nossa fé é quase nula, quase inexistente. Temos, conhecimento suficiente para cultivarmos essa ideia? Não. Na realidade, a nossa fé, ela vai ter o tamanho da nossa compreensão, da nossa consciência. É por isso que há necessidade de nós entendermos como é que nós estudamos, como é que nós lemos o Evangelho, para saber aonde nós nos situamos nessa colocação da fé segundo o Evangelho, segundo os ensinamentos de Jesus. Pois bem, um dos primeiros casos que nós podemos observar é a questão da mulher hemorroíça. A mulher hemorroíça, ela sofria de uma hemorragia. Vocês já devem conhecer muito a passagem. Diz o Evangelho que ela já havia consumido uma boa parte do seu dinheiro tentando obter a cura e ainda não havia logrado conseguir. Ela começou o seu trabalho de mudança de pensamento. Tentou vários anos, não conseguiu. Gastou uma fortuna, também não saiu-se bem na empreitada. E aí ela fica sabendo da questão de Jesus, que ouvira falar que há um profeta, um rabi galileu, que estava promovendo curas por onde passava. E ela começou a trabalhar o seu pensamento, a sua ótica, como é que eu vejo aquilo que está no meu entorno. E então ela começa a dizer, construir dentro dela própria: se eu conseguir alcançar este rabi, tocar-lhe a fímbria do manto,
eu tenho certeza que me curarei. Quando Jesus passou pela localidade, sempre acompanhado de um grande número de pessoas, os seus discípulos e outros que estavam em busca desse processo de cura, a mulher fica sabendo e corre até lá. O Evangelho diz que ela abre espaço no meio da multidão e consegue aproximar-se de Jesus. Toca-lhe o manto. Veja que coisa interessante. Quando ela toca o manto de Jesus, o Evangelho diz que ela sentiu-se intimamente curada. Veja, o Evangelho diz que ela sentiu-se intimamente curada. Por quê? Porque ela escondia sua enfermidade. Pelo costume da época, todo aquele que vertesse sangue, por isso que os leprosos eram encaminhados para o Vale dos Imundos, todo aquele que vertesse sangue era condenado, porque era tido como alguém castigado pelo Criador. Então era alguém que não merecia encontrar-se no livro dos vivos. E ela então escondia aquilo, sempre com roupas, não é? Escondendo a sua hemorragia. Mas ela sabia que ela tinha essa dificuldade. Quando ela sentiu-se intimamente curada, Jesus diz que volta-se para os discípulos e pergunta: quem me tocou? Aqueles que estavam próximos disseram: Senhor, mas não sabemos, no meio de tantas criaturas do seu entorno. Ele disse: porque de mim saiu uma virtude. Ou seja, entendendo a virtude como lenitivo, o bálsamo curador. A mulher apresenta-se. E Jesus, veja que no Evangelho, em nenhum momento diz que saiu com o objetivo de curar a mulher. Pelo contrário, ele nem sabia quem lhe havia tocado. Ele olha e percebe que a mulher se apresenta dizendo: fui eu, Senhor. E aí ele diz: a tua fé te curou. Veja, a fé da mulher. Agora, como é que ela construiu essa fé? Veja, ela foi para todos os locais aonde possivelmente seria curada. Foi para todos os médicos. Procurou as criaturas do seu conhecimento. O habitual todo ela fez. No habitual ela não logrou conseguir algo. Então ela buscou alternativas. A alternativa que tinha nova era a presença de Jesus. Como somos nós? Quando estamos com uma enfermidade, você vai no médico. Aí o médico não acha nada, diz que o exame não tem nada. Aí você duvida do médico, diz assim: esse médico não sabe de nada. Ele não está em mim, eu sei onde me dói. Quer dizer, o médico não sabe, é você que sabe. Então você deixa de acreditar no médico que estudou para isso. Tudo bem, cada um tem a sua razão. Mas o ideal seria que nós fôssemos pelo menos procurar outros para poder comparar o diagnóstico de um do diagnóstico de outro. Mas não, nós já categorizamos. Ele não sabe, os médicos hoje em dia não conhecem nada. Nada, nada, nada. É isso que habitualmente falamos. Mas tudo bem. Primeiro caso da mulher hemorroíça. Vamos pensar no segundo caso que o Evangelho nos relata, que é o caso do centurião. O caso do centurião é muito interessante. Por quê? Porque ele estava observando Jesus proceder às curas inúmeras que estavam acontecendo. Inúmeras curas. O centurião chega então para Jesus e diz assim: Senhor, eu tenho um empregado, eu tenho um escravo lá
que está ficando cego. Eu gostaria que o Senhor o curasse. O diálogo é interessante porque Jesus fala assim: levai-me até sua casa. O centurião diz assim: Senhor, eu não sou digno que vás até minha casa. Muitas vezes nós ouvimos a recomendação de algum amigo: por que você não procura um centro espírita? Por que você não tenta uma cura espírita? E aí você sai com aquela: é o meu karma. Eu tenho que sofrer isso até o fim da minha vida. E aí você sofre até o fim da sua vida, o seu karma. E chega lá do outro lado e fala assim: por que você não foi para um centro espírita? Nós demos tanta oportunidade. Né? Eu não sabia que podia recorrer. Mas, ora, Jesus já falou, né? Pedi e obtereis, mas ele, na sua fala, diz assim: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele pede para que nós tenhamos uma espécie de ação também. Não fiquemos aguardando as coisas acontecerem e reclamando porque não acontece. Não, temos que ter a iniciativa. E aí o diálogo de Jesus com o centurião, quando ele diz assim, ele diz, não é porque ele achava que tinha karma. Ele diz: Senhor, eu não sou digno que vás até minha casa, mas eu sou um homem de autoridade. Eu tenho soldados sob as minhas ordens. Eu digo para os meus soldados: faça isso. Ele faz, vá acolá, ele vai. Só quem é Senhor dos Espíritos faz o que o Senhor está fazendo. Não precisa que vá até minha casa. Ordene aos teus espíritos que vão curar o meu servo. E aí Jesus diz assim: nunca vi tamanha fé. Por quê? Porque veja, pelo que está colocado como diálogo no Evangelho, nós já observamos que a fé do centurião é raciocinada. Ele pensou: só quem é Senhor dos Espíritos faz as curas que este rabi faz. Não precisa que o meu servo esteja aqui junto. Ele manda e os espíritos obedecem. É a compreensão, o entendimento, não de uma crença pura e simples, mas de um conhecimento pensado, elaborado, raciocinado, de como as coisas acontecem. Diferentemente do crer por uma crença qualquer e do crer porque sabe como as coisas se processam, que era o caso do centurião. E aí nós observamos que quando o centurião chega em casa, lá o servo chega para ele e fala: Senhor, caíram como se fossem algumas escamas dos meus olhos e eu agora estou enxergando. Veja bem, né? O primeiro caso da cura é uma cura de uma enfermidade com o assistido presente. No segundo caso, é uma cura de outra enfermidade, porém com o assistido à distância. E aí? Como é que a nossa prece acontece para nós pedirmos por alguém à distância? Vocês acabaram de ouvir o conjunto musical se apresentar aqui, e a última canção foi a do compositor que diz assim: quando eu quiser falar com Deus, eu apenas falo. É uma verdade que o Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele estabelece. A criatura conversa com o Criador através da oração. E o Criador responde à criatura através da intuição ou da inspiração.
Mas a música, a letra diz exatamente assim: Deus sabe o que eu preciso, mas eu digo, mas Ele sabe, Ele conhece aquilo que se passa no meu íntimo, no meu coração. É a nossa maneira de falar com Deus, é através da oração. Então, esta oração, para alcançar as altas esferas, né? O Espírito Emmanuel diz que a prece é a mais poderosa usina de energias sutis capaz de alcançar grandes distâncias. Então, a nossa oração, aliada à nossa fé, a fé é o quê? A fé é o nosso anseio, o nosso desejo, a nossa vontade. Os espíritos dizem assim, né? O pensamento e a vontade é para os espíritos desencarnados aquilo que as mãos são para os encarnados, ou seja, para nós. Isso Ernesto Bozano fala, ele tem um livro chamado Pensamento e Vontade. Pois bem, os espíritos utilizam-se do pensamento e da vontade, e eles não têm mãos. E nós? Nós temos mãos, temos o pensamento e temos a vontade. Por que que nós não estamos mais, resolvidos do que os espíritos? Por causa da nossa pouca fé, provavelmente. Porque pensamento temos, vontade também temos. Como é que Jesus, então, nos fala acerca disso? Ele diz assim: tudo que eu faço, vós também podeis fazer e muito mais, se quiserdes. O problema é o se quiserdes. Normalmente nós queremos que os outros façam. Você vai na casa espírita hoje, peça para os espíritos me ajudarem. Peça para eles me auxiliarem. Como é que nós vamos às casas espíritas? Que tipo de disposição nós saímos de casa para vir aqui? Por exemplo, será que hoje eu vou encontrar lugar para estacionar perto ou vou ter que estacionar muito longe? Será que hoje eu vou tomar passe com aquela passista que eu gosto ou é com aquela que eu não simpatizo muito? Será que hoje o orador é alguém interessante ou é daqueles que fala assim e demora para desenrolar o assunto? Como é que é a nossa disposição? Será que nós saímos de casa dizendo, hoje eu tenho certeza que sairei bem da casa espírita? Ou nós vamos, tomara que hoje dê certo. Como é que é a nossa disposição? Porque depende da nossa disposição a condição de receptividade que nós estamos apresentando. Depende muito disso. Como é que somos nesse aspecto? Acreditamos ou não acreditamos? Quando Natanael ben Elias queria ser curado, vocês devem conhecer a história. Ele era paralítico, havia 18 anos já, que estava numa maca, uma espécie de padiola com esteira, tal. As pernas já eram fininhas. O Divaldo conta numa palestra que quando ele levantou-se, parecia assim, com aqueles cambito fino, era quase caindo, porque fazia muito tempo que não circulava o sangue por aquelas pernas, sem exercício, sem prática, sem nada, tá certo? Mas Jesus, na hora que estava lá reunido com o pessoal, e ele, Natanael ben Elias, foi trazido de cima do teto, abriram uma espécie de clarabóia no teto, e desceram uma padiola com ele,
bem ali onde estava Jesus. E ele deitado, com os olhos arregalados, saltado das órbitas, não? Os zigomas da face saliente, o pomo de Adão quase rompendo, não é? Aquela pele fina, esgarçada. E aí Jesus chega, veja o diálogo. Jesus chega para Natanael e diz assim: Natanael, ben Elias, tu crês que eu te possa curar? Veja, Jesus pergunta se ele acredita que possa ser curado. Porque muitas vezes nós falamos assim: nossa, eu vi, mas não acredito. E Jesus diz no Evangelho: bem-aventurados que não viram e creram. Mas nós não, nós falamos assim: eu vi, mas não acredito, acho que é coisa da minha cabeça. Pois é, ele sabe, Jesus, das nossas fraquezas, por isso que ele pergunta para Natanael: Natanael, ben Elias, tu crês que eu te possa curar? Natanael toma um susto, porque ele fala: mas esse rabi sabe o meu nome, ele é quase como se dissesse, ele é bam, né? Sabe o meu nome, né? Eu sim, Senhor, sim. Jesus pergunta pela segunda vez: Natanael, ben Elias, tu crês que eu te possa curar? Sim, Senhor, eu creio. Jesus pergunta-lhe pela vez terceira: Natanael, ben Elias, tu crês que eu te possa curar? Sim, Senhor. Então, não é? Levanta-te e anda. Estão perdoados os teus pecados. Ora, levanta-te e anda. Estão perdoados os teus pecados. Só que, veja, ele seria curado ali? Não. A cura era aparente, porque na continuidade, não é, dessa hora, depois que toda a multidão se afasta, Jesus está assim, isso quem conta é Amélia Rodrigues, né? Está assim num canto, e Pedro vai até ele e diz: mestre, choras? Sim, Pedro, certamente de contentamento diante de todas as curas que aconteceram hoje. E aí Jesus: não, Pedro, de tristeza. Tu crês que eu vim aqui curar vestes rotas? Natanael, ben Elias, saiu daqui com a maca embaixo do braço, dizendo: ai, me aguardem, 18 anos sem me divertir, aguardem-me os bordéis de Betsaída, de Cafarnaum, que agora eu vou à forra, eu vou tirar tudo aquilo que eu não me permiti, porque eu não tinha condição. Não curou, curou na aparência, no momento. Depois é a mesma coisa nós. Você vai para um médium de cura. Ai, você está lá contente porque o médium de cura vai te atender. E você está dialogando com as companheiras. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Eu vim aqui, eu tinha um problema de sei lá o quê. Vamos imaginar pedra na vesícula. Agora, nossa, ele me curou, não tenho mais nada. E por que você está aqui? Ah, porque agora eu não tenho pedra na vesícula, mas agora o meu rim está com problema. Eu estou com dificuldade. Não curou, porque mudou de lugar. Como a pessoa não cura-se intimamente, não recebe a cura total, vai receber a cura parcial de uma dor aqui e ela vai mudar de lugar. Então você vai, se você não se curar, você vai estar hoje no médium de cura para artrite. Amanhã você vai para artrose. Depois de amanhã você vai para artrite reumatoide. Depois você vai para e por aí vai. Por quê?
Porque não adianta se você não se curar. É necessário que você se cure. Por que é necessário que você se curar? Porque a cura é a cura do pensamento negativo, do pensamento, não é, constrangedor que nós cultivamos. Este que é o grande segredo. Um dos maiores oncologistas do mundo, Dr. Bernard Siegel, ele tem um consultório, não é, em Nova York, se não me engano, aonde ele apresenta, não é, há uma tese num livro, onde ele diz que quando o paciente chega no seu consultório com os exames e recebe de mim o veredicto, você está com câncer. Depende de como ele recebe a notícia, eu sei que ele vai se curar ou não. Ele diz assim: se o paciente não se ama, e ele ouve eu dizer, você está com câncer, o que você quer que eu faça? Tenho 3 tipos de propostas: cirurgia imediata, tratamento através da quimioterapia ou da radioterapia, ou você pode tentar uma terapia alternativa. Se o paciente falar, doutor, por caridade, tire logo isso de dentro de mim, arranca fora essa coisa amaldiçoada. Ele diz assim, este não se ama. Por quê? Porque ele quer uma cirurgia invasiva, ele quer que arranque tudo. Ele não tem amor a si próprio. Se, veja, ele quer uma terapia, seja de quimioterapia, seja de radioterapia, ele fala, esse já tem esperança de que alguma coisa aconteça no tratamento para ele se melhorar. E o Dr. Bernard Siegel escreveu isso num livro intitulado Amor, Medicina e Milagres. Neste livro, ele conta especificamente o caso de um paciente que chegou ao consultório dele com 76 anos de idade. E quando ele abriu o resultado do exame, ele chegou para o paciente e falou assim, o senhor está com câncer. Eu lhe proponho uma dessas 3 alternativas. Vamos marcar a data da cirurgia para daqui a tanto tempo. Aí o paciente fala, não, doutor, daqui a 3 meses eu não posso, porque eu sou orquidófilo. Eu cultivo orquídeas. Então, daqui a 3 meses vai ter uma grande exposição. Eu não posso estar cirurgiado. Eu tenho que estar andando normalmente. Vamos marcar para depois da exposição. Tá bom? Tudo bem. Agendaram para daí a 6 ou 8 meses, depois que tivesse acontecido a exposição. E aí, passaram-se os meses, ambos esqueceram. O paciente esqueceu que ele tinha que voltar para operar. E o doutor, claro, com tanta gente para cuidar, também não lembrou-se do paciente. Quando foi no ano seguinte, volta o paciente. Ai, doutor, eu me esqueci completamente, tudo, e agora eu voltei para ver como é que está aquele nosso câncer. Nosso não, disse o doutor, o seu. Falou, não, eu falei nosso porque você também tem parcela nisso tudo, tal. Então, fez o exame, mandou, aguardou, voltou, veio saber o resultado. O doutor disse, não, o câncer continua aí. Podemos marcar para daqui a tanto tempo. Tudo bem, vamos agendar. Aí ele, quando ia saindo, falou, não, doutor, não posso. Eu esqueci. Por quê? Porque é baile de debutante da minha neta. Eu não posso perder, eu estou marcado para dançar a valsa com ela.
Eu não posso nessa data, marca para frente, mais para frente. Tudo bem. Só que aí passaram-se 3 anos, ele esqueceu completamente. Um belo dia, a secretária dele coloca o nome do paciente e fala, olha, doutor, esse fulano está aí. Da primeira vez até aquela já faziam 4 anos. Ele falou, mas não é possível. Com aquele câncer ele ainda está vivo. Pois bem, aí já estava, não estava mais com 78, agora já estava com 80 e poucos anos. Aí chega, o médico manda fazer os exames de praxe, ele volta em busca do resultado, chega lá. E aí, doutor, o senhor continua com câncer. Ele está estacionado, não sei por que ele não progrediu. Está estacionado. O que você acha de vamos marcar a cirurgia? Aí ele vai e questiona o médico, doutor, o senhor acha que vale a pena, depois de tanto tempo, eu passar por uma cirurgia? Você não acha que é bom deixar isso do jeito que está, para ver até onde que isso vai? Por quê? Porque eu não estou sentindo absolutamente nada. E o médico falou, o senhor sabe que o senhor tem razão? Com essa idade você já está no lucro, não faz diferença nenhuma. Você operar agora ou operar mais adiante? E aí, ele não se submeteu a cirurgia nenhuma. É claro que essa criatura é um caso que o médico está contando em razão da ânsia de viver que esse paciente tinha. Em função disso, tem determinadas pesquisas, hoje, já mostram que a fé, como elemento de cura, é fundamental para a criatura. Se a criatura não acredita, não há como. Você já deve estar ciente de que no hospital aqui em São Paulo, Dante Pazzanese, já existe uma pesquisa tabulada entre aqueles que recebem oração e aqueles que não recebem oração, entre aqueles que recebem palavras de confiança, de conforto, de fé, e aqueles que não recebem visita. O índice de cura entre aqueles que recebem oração, que recebem as palavras de conforto, de esperança, de otimismo, é 35% mais alto do que aqueles que não recebem absolutamente nada. Independente disso, tem uma pesquisa que foi feita na cidade de Londres, na Inglaterra, aonde eram submetidos durante 10 anos a seguinte proposta. Aqueles pacientes que fossem encaminhados à cirurgia, de acordo com seu quadro clínico, eram passados depois da cirurgia para a unidade de terapia intensiva. Depois da unidade de terapia intensiva, iam para o quarto. Na hora em que estivessem no quarto, a primeira visita do médico depois da cirurgia dependia do que o paciente dissesse, ele saberia se seria curado ou não. No que consistia isso? Se a cirurgia havia sido para um paciente de risco, ou seja, alguém que fosse fumante, alguém que tivesse um histórico de alcoolismo, alguma coisa do gênero tal. E depois que passou a cirurgia foi muito demorada, ele foi para a unidade de terapia intensiva todo entubado, ficou lá durante uns dias, foi para o quarto, na hora que o médico chegasse até ele e dissesse assim, e então, como é que o senhor está? Se esse paciente dissesse, doutor, eu não vejo a hora de voltar para casa, ele voltaria para casa, mesmo que fosse para ter uma sobrevida apenas de alguns meses, mas ele voltaria, receberia a alta e voltaria para casa. Agora, se fosse o contrário, um paciente que não tivesse histórico nenhum de dificuldades, mas era pessimista no seu pensamento, ele foi para a cirurgia foi tranquila, fácil, sem dificuldade alguma, ficou na unidade de terapia intensiva só por prevenção, porque em realidade não precisava, mas foi enviado para o quarto.
O médico chega até ele e fala assim, depois da cirurgia: então, como é que você está? Se ele dissesse assim: ah, doutor, eu acho que dessa eu não escapo, ele não escaparia mesmo, apesar de todo o sucesso da cirurgia, apesar de tudo. Por quê? Porque ele faria um tal grau de pessimismo que abaixaria as resistências, seria infectado por uma infecção hospitalar, por algum problema, não é, de pleuresia, qualquer dificuldade, mas ele iria a óbito. Por quê? Porque ele não acreditava que daquela ele escapava, e não escapa. Seja feito conforme tu crês, disse Jesus ao centurião. É a nossa crença que precisa ser alterada. É a nossa mente que precisa vencer. É esses óbices culturais do pessimismo, daquilo que de certa maneira fica ali martelando a ponto de, né, adquirirmos doença física única e exclusivamente por causa de uma monoideia mental que se aloja no nosso pensamento. Porque diariamente nascem no nosso corpo milhões de células saudáveis, da mesma maneira como diariamente morrem no nosso corpo milhões de células. E nós, com o nosso pensamento, espancamos as células saudáveis dizendo: ai, eu não sei, eu acho que eu estou com uma doença ruim. Eu acho que eu estou com uma doença ruim. E você vai, de certa forma, batendo nessa tecla a ponto de desvitalizar as resistências do organismo. Por isso que Jesus, quando ele diz: a tua fé te curou, ele está falando corretamente para todos nós. É a nossa fé que nos cura. Claro que, em muitas oportunidades, auxiliado pelos espíritos amigos, pelos benfeitores do alto, claro, que estão sempre nos assistindo. Como o nosso irmão falou aqui, na música, não é? Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Mas como é que é o nosso linguajar com Deus? Como é que é a nossa fala? Ah, meu Deus, eu não mereço. Ora, se nós falamos isso, eu não mereço, nós, de certa forma, já estamos, de uma maneira, inconscientemente, dizendo que Deus não é justo, porque Ele está dando-nos algo que não merecemos. Deus não dá nada que não mereçamos para todos nós. Agora, se formos aqueles que estão sempre achando que Deus está nos castigando sempre, também não é verdade. Porque tem pessoas que ficam falando isso. Ah, meu Deus do céu, eu queria que o Senhor me dissesse o que foi que eu fiz para o Senhor me castigar dessa maneira. Porque tem pessoas que falam isso. Eu queria que o Senhor me dissesse: graças a Deus, Deus não responde. Porque se respondesse, talvez nós não gostássemos de ouvir a resposta. Eu, uma vez, quis saber uma determinada coisa dos espíritos e não gostei da resposta. E agora eu já não faço mais perguntas desse tipo aos espíritos, porque às vezes até para perguntar para os espíritos a gente tem que ter um certo conhecimento. Mas quando o nosso benfeitor espiritual se aproximou de mim pela primeira vez, que eu vi ele com nitidez, né? Ele me disse assim: meu filho, eu fui destacado para ser o seu benfeitor nessa jornada. Na psicografia, aquilo outro, tal. Ele foi falando algumas coisas e me disse assim: por isso, aonde você for,
eu vou te seguir. Eu já fiquei estranhando, porque eu falei, nossa, espírito que não tem o que fazer lá, para ficar me seguindo, não deve ser grande coisa, não é? E ele leu meu pensamento. Ele falou assim, não, meu filho, eu sou um irmão, não é? Como você. E também estou lutando contra as minhas dificuldades, mas eu fui destacado para te acompanhar, porque eu conheço você há mais de 450 anos. Eu falei, nossa senhora, isso foi em 1990, né? Aí eu contei 450 anos, dava por volta dos primeiros anos da colonização do Brasil. Então, claro que eu fiz as contas, eu falei, então não me conheceu no Brasil. Deve ter me conhecido na Europa, porque o Brasil mal acabara de ser descoberto, então foi na Europa. Aí eu perguntei, foi na Europa? Ele, sim. Falei, mas junto à nobreza francesa, à nobreza espanhola, porque você já se vê, não é? Naquela época, não é? Já vê você assim, com aquelas roupas, com aquelas mangas caindo por aqui, aquelas coisas assim, cinturinha, né? Aquelas faixas, e você dançando as valsas nos salões da nobreza, porque todo mundo quer saber disso. Falou, era? Ele falou, não, não era bem assim. Eu falei, mas eu tinha uma certa proximidade com a nobreza. É engraçado, porque os espíritos falam algumas coisas que a gente precisa muito entender o que eles estão falando. Ele falou, sim, tinha uma certa proximidade, mas não como você está pensando. É a mesma coisa que na questão número 200, né? O Allan Kardec pergunta aos espíritos assim, os espíritos têm sexo? E aí os espíritos respondem assim, não como entendeis. Ou seja, o sexo não está restrito ao nosso aparelho genital. Deve ser alguma coisa muito mais profunda do que isso, e nós ainda não entendemos direito o que seja. Então eu também não entendi logo o que o espírito queria dizer. Falou assim, tinha uma certa proximidade, mas não com você. Falei, mas como? Como é que eu podia estar próximo e não estar ao mesmo tempo? Ele falou assim, é porque na época, há 450 anos atrás, né, eu era um frade, eu era um frei, e eu era tutor de uma nobre espanhola que estava prometida à casa de Portugal. E o meu navio, que eu estava, não é, tutorando a menina, estava atravessando o mar Mediterrâneo. E o seu navio, que era navio de pirata, nos atacou para pedir resgate. Veja, para sequestrar nobre. Você vê que sequestro é uma coisa antiga, né? Para sequestrar nobre e pedir dinheiro de resgate. Eu fiquei morrendo de vergonha quando ele me falou isso, que eu era pirata. Depois, rememorando, eu comecei a perceber que ele tinha razão. Porque quando eu era pequeno, por volta de 9 anos, 10 anos, o meu pai era escrivão de polícia na cidade que eu nasci. E lá, naquela época, a maioria dos crimes eram feitos com as chamadas armas brancas, ou seja, punhal, estilete, faca, né, canivete, essa coisa. E ele levava lá para casa, para ele, como ele era escrivão, ele ia fazer o laudo da arma, descrever e botar junto. E eu, quando ele não estava em casa, eu pegava os canivetes, os punhais, ia no quintal, tinha bananeira na minha casa, e eu ia fazer assim, tchim! E o punhal entrava direitinho na bananeira. Com 8 anos, 9 anos, de onde é que eu tirei essa esperteza? Era exatamente, não é, do pirata que jogava o punhal para acertar os outros, entendeu? Aí eu nunca mais quis perguntar nada. Agora eles podem, eu posso achar a coisa mais esquisita, mas eu não pergunto.
Então, meus amigos, ao invés de falar como muita gente fala, isso que está me acontecendo, eu com certeza atirei pedra na cruz. Quando a pessoa vem me falar isso, eu digo, e acertou o calcanhar de Jesus. Porque só mesmo acertando para ter tanta desgraça como você tem na sua vida. Porque a pessoa gosta de ser desgraçada. A pessoa gosta que os outros reconheçam que ela é desgraçada. Ela fica feliz com a desgraça dela. Então, não é isso que nós queremos. Por que nós não mudamos o enfoque? Meu Deus do céu, o que o Senhor está querendo me ensinar que eu ainda não aprendi, fazendo acontecer essas coisas na minha vida, se repetir com tanta frequência? Porque provavelmente tem uma lição embutida. Isto é ter a compreensão da fé raciocinada. Porque se nós, que não somos bons pais, queremos dar o melhor para os nossos filhos, Deus, que é um bom pai, certamente que quer para todos nós o nosso melhor. Então é o nosso aprendizado. Por isso que esta fé é uma necessidade nossa, conforme está lá dentro da doutrina espírita, a fé raciocinada. E essa fé só será raciocinada se nós começarmos a interpretar com profundidade a intenção com que Jesus nos traz as suas palavras. Por isso que quando ele diz assim, não vos deixarei órfãos, volto ao Pai, irei preparar-vos o lugar. Nenhuma das ovelhas que o Pai a mim me confiou se perderá. Por que eu não vou acreditar em Jesus e entender que nós não iremos nos perder? Por que eu tenho que achar, né, que eu tenho que fazer isso ou aquilo para poder ser aceito por Jesus? Jesus já me aceita naturalmente. Então é bom termos essa compreensão de que a nossa fé, ela é a maior responsável pelas nossas curas, entendendo tanto as curas do nosso corpo, quanto a cura da nossa alma. É isto que é fundamental, porque é por isso que Jesus diz, né? Tu crês que eu te possa curar? Sim, Senhor, eu creio. Eu creio não é resultado de uma persuasão que alguém me faz alcançar. O eu creio é porque eu sei como é que os espíritos processam. E se hoje nós estamos aqui e os espíritos nos ensinam que eles estão ouvindo a cada um de vocês na intimidade, é só observar se eles estão aqui já com antecedência, nos aguardando, que tipo de pensamento eles estão captando na nossa mente. Que tipo de ideia? É a ideia nossa da confiança, da fé em Jesus, ou é a ideia nossa da nossa fraqueza, da nossa maneira, como muitas vezes nós até pensamos, não é bem assim como ele está falando lá na frente. É claro que é bem assim, porque isto não está somente alicerçado no Evangelho de Jesus, isso também pegou, né, outros aspectos da ciência para mostrar que o nosso pensamento a nossa fé é mecanismo providencial no nosso processo, na obtenção da nossa cura. No dia que fizermos isso, as doenças não nos alcançarão com tanta facilidade. E isto por quê? Porque estaremos, como a mulher hemorroísta, sentirmos intimamente curados. Que Deus abençoe, ilumine a vocês. Muito obrigado e muita paz. Muito obrigado, Zé Maria.
Com certeza, os nossos amigos todos gostaram bastante das suas palavras. Aqueles que tiveram alguma dúvida poderão rever a palestra em breve no nosso site na internet, né? Os nossos amigos da internet também, lá nos comentários, gostaram muito de tudo que todas as suas colocações. Vamos aproveitar aqui, José Maria, falar dos seus livros, que os livros também auxiliam nos trabalhos lá da sua instituição, que fica lá no bairro de Palmeiras, em Suzano, né? Fala um pouquinho da instituição lá, Zé Maria. É o seguinte, a nossa instituição, ela lida com ressocialização do morador de rua, tá? Então temos alguns, é uma casa transitória, e eles ficam lá durante um tempo, até que a gente acha o familiar, até que a gente consiga encaminhá-lo de volta à sua cidade natal, seu estado de origem, mais ou menos assim. E os livros, claro, são para o sustento da nossa obra. Esse Respostas ao Coração foi lançado agora, na metade do ano. São 365 mensagens, uma mensagem para cada dia do ano. Normalmente, nós recebemos do nosso benfeitor espiritual a ideia de que esse livro é o nosso amigo. Quando nós estamos com alguma dúvida, nós façamos uma oração, uma ligação com o nosso benfeitor, peçamos a ele que nos indique um número do 1 ao 365, e a gente vai ali abrir o número para poder pegar e saber. Por exemplo, eu abri aqui, por acaso, né, saiu o número 134, Presença de Deus. Claro que eu não vou ler tudo aqui, mas aqui, num dos trechos, diz assim: olha as paisagens terrenas no correr dos teus dias e constatarás, nas variadas situações vividas, a presença de Deus manifestando sua divina justiça, negando ou concedendo oportunidades. Então tem coisas assim. Este aqui, Mediunidade de A a Z, é falando sobre mediunidade, 75 itens falando sobre mediunidade. Esse Horizonte das Profecias são mensagens de vários espíritos que nos escreveram durante 10 anos, nos orientando como montar a nossa casa. Então, são diretrizes para a minha conduta, para o meu modo de proceder, a maneira como eu devo, né, ficar com aquelas criaturas lá. Só para vocês terem uma ideia, numa das mensagens tem mais ou menos assim: meu filho, estes que aqui se encontram, a sociedade, né, relega, são os excluídos, mas você tem que entender que aqui não é uma prisão. Você irá aprisioná-los nas orações, você irá encarcerá-los com a sua boa vontade, você limitará a sua ação na maneira como você faz com que ele goste daqui. Então, são diretrizes para todos nós. E aqui é um DVD, né, com uma palestra, um CD também junto, falando a respeito do casamento. Amor ou necessidade evolutiva? O casamento, visto pelo brasileiro, ainda de maneira pejorativa. Ele costuma dizer assim: se casamento fosse bom, não precisava de tanta testemunha, né? Porque ele acha que é assim. Ou então aqueles que são irônicos, que dizem assim: o casamento é igualzinho a Avenida Paulista, começa no Paraíso e acaba na Consolação. Para mostrar as coisas da maneira como... Não é nada disso. O casamento, de acordo com o Livro dos Espíritos, é um dos mais largos passos dado pelo homem no sentido da evolução. Só que é assim: ninguém vem à Terra para achar a metade da sua laranja, porque Deus não faz ninguém pela metade, para pegar outra metade e formar um. Então, nós estamos casando de acordo com as nossas ligações, as nossas sintonias. Na maioria das vezes, o rapaz olha para a moça, mede ela da cabeça aos pés e fala assim: meu, que avião, hein? E é um elogio, ela acha aquilo um elogio, né? Ela não é uma mulher, ela é uma máquina, um avião. E ela responde o elogio falando para mim: você viu, amiga, tudo de bom, né? Ele é um gato, ele também não é gente, ele é um animal,
não é? É um gato. E aí vão tentar viver juntos, o gato e o avião na mesma casa. E aí o gato não sabe mexer nos botões para fazer o avião decolar, não sabe. Então fica aquela coisa. Então eu falo aqui em algumas coisas desse tipo. E o CD é um CD, meu e da Sueli, perda de entes queridos, para mostrar que a gente não perde os nossos entes queridos. É isso aí. Então, aos nossos amigos presentes, o Zé Maria trouxe alguns exemplares dos livros e também dos CDs e DVD que estão à venda. O autógrafo é gratuito, né, Zé Maria? Ele falou que está meio tímido. E os amigos da internet podem encontrar todos esses livros nas boas livrarias espíritas, principalmente, e em algumas livrarias também que a gente conhece aí habitualmente. Zé Maria, nossos agradecimentos a você. Esperamos que você possa estar conosco em outras ocasiões. Aos nossos amigos presentes e da internet, o nosso abraço. Esperamos por todos na próxima Palestra na Fraternidade. Até lá.